Iniciando então por uma breve história, a Beckhoff fica localizada numa cidade chamada Ferl, na Alemanha. E nessa região havia muita indústria de fabricação de móveis, né? E naquela época, para fazer os cortes das madeiras, era utilizado um hardware CNC específico, que tivesse uma grande força computacional capaz de executar o controle. Inclusive, a própria Beckhoff utilizava um hardware específico para fazer o controle CNC. Até porque também um PLC naquela época só fazia basicamente entretravamento de ponta digital. Aí foi então que, por coincidência, um cliente solicitou a Beckhoff um sistema de controle que fosse equipado basicamente com um disco rígido, né? E que esse controle, claro, tivesse computação suficiente para atender ao controle CNC. Né? Então, o nosso CEO, o Hans Beckhoff, teve a ideia de integrar o controle no PC e utilizar os benefícios desse hardware. Foi então que em 1986 a Beckhoff passou a utilizar um PC como controle. Então, quando a gente parte de um PC padrão com sistema operacional, no caso o sistema operacional Windows, e instala o nosso software de controle, o TwinCat 3, junto com as suas funcionalidades, o TwinCat vai transformar esse PC padrão no mais poderoso PLC de mercado. Tá? E nós dizemos que ele transforma o PC no mais poderoso PLC porque ele utiliza toda a força computacional e benefícios que esse hardware dispõe. Como, por exemplo, um hardware padronizado, né? Esse hardware possui CPUs de alta performance, CPUs de última geração, grande capacidade de memória, grande capacidade de armazenamento. Né? Esse hardware já é um hardware pronto para o TI, já é um hardware que está nativo para a TI, né? E ele é capaz de rodar em qualquer aplicação Microsoft. Além do que, esse hardware oferece aí uma grande facilidade de upgrade. Né? Portanto, o hardware PC hoje já é um hardware pronto para os desafios aí da indústria 4.0. Aqui eu apresento uma comparação básica de duas arquiteturas de solução para sistemas de automação. Uma arquitetura convencional, utilizando um PLC, e outra utilizando o PC como controle. Analisando então a primeira solução convencional, a gente precisa aí de um hardware para cada etapa e funcionalidade do controle de automação. Então eu preciso de um hardware para IHM, um hardware para o PLC, um hardware para controle de eixos, um hardware para comunicação e em muitos casos eu preciso de um software de engenharia, ou seja, um software de desenvolvimento para cada uma dessas etapas e até mesmo pagar a licença de desenvolvimento para cada um desses softwares, né, de cada etapa, o que no final torna aí essa solução muito mais onerosa. Né? Analisando agora a solução baseada no PC, nós temos as mesmas etapas e funcionalidades do controle de automação, porém todas elas integradas num único hardware, onde esse hardware é justamente o PC. E no nosso caso, o software de engenharia ele é free, ou seja, não há licença de desenvolvimento para cada uma dessas etapas. Né? E para aumentar ainda mais a capacidade de software dessa solução, nós temos como base de apoio aí um sistema operacional Windows. Né? Portanto, a solução está integrada num único hardware, oferecendo aí todos os benefícios, né, e grande capacidade computacional. Analisando na prática agora uma solução de automação baseada em PC, nós temos aqui então como elemento central de controle um painel PC, um PC com monitor integrado, oferecendo aí uma grande capacidade computacional, como por exemplo um processador i7 com 4 núcleos, 8 GB de RAM e 1 TB de HD. Então, nesse único produto, ou seja, nesse único hardware, a gente é capaz de rodar e executar aí controles como, por exemplo, controle de PLC, tá? Controle de motion, né? E esses controles de PLC e motion podem ser interligados em nossa rede EtherCAT de alto desempenho e performance. A gente pode interligar sistema de visão, como por exemplo nosso TwinCat Vision. A gente pode integrar aplicação de HMI ou sistema de supervisão.
A gente pode instalar um sistema de banco de dados, como por exemplo um SQL Server, um Oracle. A gente pode interligar um coletor de dados em tempo real, software de análise e dashboards, como por exemplo o nosso TwinCat Analytics. Tá? Enfim, pessoal, esse produto ele é capaz de rodar qualquer aplicação que seja compatível com Windows, né? Ou seja, você pode criar, por exemplo, aplicações em .NET, em C#, em Java, né? E essas aplicações fazem interface com o programa de PLC, por exemplo. Enfim, o PC ele oferece muita conectividade, né? Então, em resumo, é por todas essas possibilidades que nós dizemos que as nossas soluções têm muita tecnologia, né? E porque o PC ele vai ser sempre o melhor hardware para automação. Bom, pessoal, então nesse vídeo nós vimos as principais características e vantagens de uma solução baseada em PC. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.